Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Sejam bem-vindos, uma boa noite. Aqueles que estão aqui no salão, nos demais também, nos outros andares, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Solange. É sempre com muita gratidão, né, que me encontro aqui para esses estudos, pois nós aprendemos juntos, né, uma troca muito importante. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas do livro A Busca do Melhor. Eu costumo até colocar no slide, mas eu acabei esquecendo. Mas é esse livrinho aqui. São lições lindas, né? Curtinhas, mas de uma profundidade enorme. E hoje nós vamos falar sobre os dons naturais. E para falar dos dons naturais, não podemos deixar de falar de Deus, né? De onde tudo parte. Onde esses dons naturais que hoje temos, é graças ao Pai que nos concedeu. E Deus, como nós sabemos, é o Criador, né, de todas as coisas, dos universos, das galáxias, do nosso sistema solar, e entre eles, né, o planeta que hoje nos serve de moradia, a nossa casa, onde nós temos essa feliz oportunidade de fazer esse aprendizado, essa experiência, usando aí muito dos nossos dons. E esse é o planeta que hoje nos recebe, né? Nossa casa, também um hospital, também uma escola, de tudo um pouco, né? Porque nós sabemos que já passamos por todos esses momentos. E dentro deste planeta abençoado, nós temos os reinos criados por Deus. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino que nós nos encontramos, o reino hominal. E o dom mais incrível que nós podemos receber, olhando essa imagem e olhando esse salão e olhando a nós mesmos, é o dom da vida. Hoje nós temos a oportunidade de mergulhar na carne e de fazer essa experiência nessa escola, que é a terra, ou nesse hospital, ou nessa casa, de acordo com como nós nos sentimos dentro dela. E aí estamos aqui, né? Hoje reunidos em nome de Jesus, procurando aprender um pouco mais. Porque a doutrina espírita, ela não veio criar uma moral nova, mas ela veio vivenciar, ou nos ajudar a vivenciar os ensinamentos do Cristo. Pois o Espiritismo é o cristianismo redivivo. De maneira que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que Jesus, o nosso irmão maior, fosse o governador espiritual do nosso planeta. Então, ele realmente é o nosso irmão mais velho, né? Pois tem muitas experiências que antecederam a nossa. E hoje é responsável por esse planeta. É o espírito mais evoluído que nós já conhecemos, pois ele veio até nós, né? Ele veio até nós nos mostrar o caminho para usar os nossos dons naturais. Mostrar o caminho que nos leva a sermos pessoas melhores e a sermos um dia espíritos de luz, perfeitos como Ele o é. E ele deixou uma frase. Na verdade, eu peguei 2 pontos só, das inúmeras, né, passagens que nós temos no Novo Testamento, deixados através de suas palavras e escrito pelos evangelistas, que uma delas é essa: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele está falando a cada um de nós. Aí a gente
tem que entender, né? As entrelinhas aí. O que é um sal? Não tem ninguém que cozinha aqui? O que o sal faz? Dá sabor, tempera, conserva, né? Hoje a gente tem geladeira, mas imagine na época que não tinha geladeira. Né? Difícil, hein? De maneira que o sal é o que tempera, é o que dá sabor. E a luz faz o quê? Ilumina, né? A luz ilumina, nos direciona, de forma que, trazendo para nós, o que Jesus Cristo quis nos dizer? Na verdade, Ele está nos falando, viva com temperança, com moderação, com equilíbrio, sendo luz para os seus próprios passos e ajudando aqueles que estão em sua trajetória, no seu caminho. Então, aqui já é o início, né? O início de tudo o que nós vamos estar falando essa noite sobre os dons naturais. E aí eu selecionei uma parábola que retrata muito bem o que nós vamos estar hoje estudando. É a parábola dos talentos. Eu acredito que muitos daqui já conheçam uma parábola muito conhecida entre nós. Mas eu vou, assim, resumir. Né? Não vou ler ela na íntegra, mas vou resumir. Aqui diz, Jesus conta essa parábola, e Jesus, é interessante saber, Jesus, ele usava ocorrências, situações, fatos, tudo da sua época, né? Da vivência que as pessoas tinham no seu momento. E trazia ali as histórias, lançando-a para a eternidade, embora usando recursos de sua época. E nós vamos ver quanto é rico cada uma dessas passagens. De maneira que essa parábola nos diz que um senhor, ele saiu a viajar. Mas para isso, antes ele reuniu os seus servos e distribuiu os seus bens. Deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro servo. Essa distribuição foi feita de acordo com a capacidade de cada um. Depois de um tempo, esse senhor volta e pede aos servos contas do uso, do que fizeram com os talentos. O que recebeu 5, dobrou. O que recebeu 2, dobrou, multiplicou. Agora, o que recebeu 1 teve medo. Ele pegou o talento e enterrou, pois ele teve medo de perder ou da reação do seu senhor, conhecendo o quanto ele era rígido. Mas o medo não foi desculpa, pois naquele momento o Senhor o chamou de mau servo. E quanto os 2 outros que multiplicaram, de bons servos. Então, vamos entender essa parábola, né? Porque hoje, quando a gente fala de talento, a gente imagina que é o quê? 1 de cada vez. A gente imagina que é o quê um talento? Um dom. Muito bom, não deixa de ser, está certo. Na época de Jesus, talento era um valor monetário. Cada talento valia 6.000 denários. E o denário, um denário, era o salário do trabalhador de um dia. Então, veja, um talento era 6.000 denários. Isso representa o quê? 16 anos de trabalho. Então, um recebeu ali 16 anos de trabalho, em termos de denário da época. O outro, 32. O outro, se eu não me engano, deve dar... Ixi, não fiz as contas, uns 80. Quanto? 94? Não é 80, não? Cada denário é 6.000. 6.000. Mas tudo bem. Vamos lá. É bastante. Né?
Mas é bastante dinheiro, bastante recurso, né? E naquele momento ele distribuiu de acordo com a capacidade que cada um teve. De forma que, trazendo para o nosso entendimento hoje, vamos traduzir um pouquinho. Esse senhor dessa parábola representa Deus. Os servos que receberam os talentos representam a humanidade, ou seja, nós. Onde cada um vai receber de acordo com a sua condição. Né? E a gente vê as diferenças hoje. Ela é clara. Os talentos, hoje, nós entendemos como habilidades, como recursos. Então, vamos dizer uma habilidade ou um recurso. O que vocês imaginam que possa ser? Um de cada vez, de novo. Que pode ser um recurso? A gente já falou lá no comecinho que o maior dom, ou podemos dizer talento, que nós recebemos é a própria vida. Para viver, a gente tem recursos. Quais são? Como? Eu não estou ouvindo daqui. Muito bom. O dom de falar, de escutar, de ver, de andar. Veja, a inteligência é um dom. É um talento, né? Aqui enquadrado como um talento. O poder não é um recurso? Agora, eu não estou falando só do poder dos políticos, que também não deixa de ser, claro, mas o poder de um administrador, de um empresário, o poder de um chefe de equipe, o poder de um pai, de uma mãe. Sabe? E o que todos nós, de alguma forma, temos esse recurso. E temos ainda as habilidades. Né? Muitos falam muito bem, outros têm uma voz impecável. A gente não viu os meninos aqui cantando, que lindo. É um talento, um dom. Né? Temos aqueles que pintam. Né? E assim, a gente vai poder discorrer aqui sobre vários. E aí entra a questão do tempo. Vocês lembram que nós tivemos na parábola o momento do tempo? Foi um tempo que o Senhor veio, deixou e voltou. O tempo aqui representa o período de encarnação. Então, nós recebemos esses dons naturais durante um período, durante o mergulho na carne. Seja a posição social que nós temos, que também é um recurso, aqui considerado dentro dos talentos. Aí vem a reflexão, né? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Como nós estamos usando os dons naturais que nós temos? Será que nós estamos enterrando algum por medo? Por comodismo? Por receio? Por orgulho? Por vaidade? Ou será que nós estamos multiplicando esses talentos, fazendo luz aonde quer que nós estejamos? A gente sabe que hoje estamos encarnados aqui com um propósito maior, para a nossa evolução. Né? E é através do uso desses dons que nós vamos crescer e evoluir. E rapidamente eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu conheci, que era, vamos dizer, uma faxineira de um andar do qual eu trabalhava. E ela, quando terminava a limpeza da cozinha, dos carpetes, ela fazia questão de pegar uma garrafinha de cada um de água que estava na mesa, lavar e encher de água. E ela fazia isso com tanto carinho, arrumava a mesa, deixava bonitinho. Aí a gente vê a diferença. Por isso que tem uma questão, o que nós estamos fazendo hoje de especial? O algo mais. Né? Aí a gente pensa, fazer o bem, tudo bem, está ótimo. Eu lembro que quando eu iniciei aqui na casa, sempre falam, ou a gente vem pelo amor ou pela dor. Vocês já ouviram falar isso? Ah, muito bem. Eu cheguei aqui e achei que eu tinha vindo pelo amor. Veja que incrível.
né? Eu falei, imagina, eu não mato, eu não roubo. Ixi, sou uma pessoa, só falta asa, né? Aí, de repente, eu comecei a descobrir algumas coisas que, de fato, não me colocavam nessa condição. E aí foi todo um processo de descoberta dos meus recursos para usar esses dons divinos, esses dons naturais. E veja que a gente nunca está abandonado, porque em todas as épocas nós tivemos auxílio para despertar em nós os bons valores. Vejam que Moisés, com os 10 mandamentos, ele nos mostrou tudo o que não era para fazer. Veja, não matar, não roubar, é tudo não, né? Os 10 mandamentos. Com Jesus, a gente tem o que fazer, porque ele nos traz a lei de amor, de caridade, de perdão. E com o Espiritismo, a gente tem como fazer. Olha que maravilha. Por isso, esta é uma abençoada doutrina, né? Veja os pilares dela. Nós acreditamos em Deus, na imortalidade da alma. Veja que magnífico, a morte não existe. Isso não é maravilhoso? Para que ter medo? Né? A gente só deixa essa veste e vai com uma veste mais sutil, que é o perispírito, e retorna para a nossa verdadeira pátria. Né? A reencarnação, a base do pilar. A comunicabilidade entre os espíritos, a gente sabe que desde a época lá de Moisés já existia. Assim como a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não é só o nosso planeta que serve de moradia para os espíritos. Né? Temos muitos outros. E assim nós aqui estamos hoje. João, Maria, Joaquim, não importa. Mas se olharmos ali para trás, graças a Deus que a gente não lembra, né? Para ter um novo recomeço, mas a gente já teve inúmeras existências. Falhamos? Falhamos. Acertamos? Acertamos. E aqui estamos novamente, para refazer o que desfizemos, para conquistar as nossas virtudes, para usar os nossos dons naturais e dar esse passo a mais em nossa evolução. Então, por isso que eu digo, a abençoada vida, né? Que nós temos, onde nós caminhamos rumo à perfeição, com o uso dos nossos dons. E assim somos nós. Cada um com sua habilidade, cada um com seu recurso, mas todos, sem exceção, é muito importante nessa jornada, pois é como uma engrenagem, para que ela rode, todo mundo precisa estar alinhado. E veja, tem um exemplo, eu não poderia deixar de citar, de Chico Xavier. Chico Xavier, ele não teve muitos recursos financeiros, a saúde dele era limitada, mas ele trazia um dom natural, a mediunidade. E com tão pouco, ele fez tanto. E aí somos nós, nessa jornada agora, né? Olhando para dentro de nós e nos valorizando, nos amando, vendo tudo de bom que nós temos para usufruir e para fazer com que ele se multiplique. Mas para isso, a gente sabe que às vezes está difícil a situação. Não é fácil estar encarnado. Os desafios são inúmeros. Aí tem uma passagem que diz, ajuda-te, que os céus te ajudará. Pois os irmãos espirituais sempre estão dispostos a nos auxiliar, começando ali pelo nosso mentor, que não descola, né? Mas quando a gente dá condição, quando a gente também se ajuda. Isso faz parte, busca e achareis, ajuda-te que os céus te ajudará, de 2 leis, que são a lei do trabalho e a lei do progresso. É importante que ele nos encontre trabalhando, fazendo a nossa parte, pois aí, com certeza, vamos estar recebendo auxílio. Aqui tem um exemplo de alguém que está com problema no carro. Está do lado, é tão pequenininho que acho que não estão enxergando, só eu que fiz que enxergo, mas é um carro e uma pessoa empurrando, né? E aqui tem 3 situações. Numa situação difícil, há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados por mãos divinas. Pode ser que a gente já tenha passado por uma situação dessa, né? A gente conhece. Alguns se deixam cair no desânimo, sabe, naquela
alegando que a situação está difícil, não dá, deixa como está. É o hard da vida, né? Que fala, ó céus, ó vida, ó azar. E tem aqueles ainda que não dispõem de perseverança, acaba abandonando a situação diante dos primeiros esforços. Então, essas são situações que a gente talvez já tenha vivenciado um dia, que conheça, mas que é importante fazer uma reflexão para compreender que os dons que nós temos são recursos valiosos que nos impulsionam a seguir, a vencer. Veja, todos conhecem essa atleta. Essa atleta é a Rebeca Andrade. Quem conhece a história dela aqui? Alguém conhece? Não sei, ninguém se manifestou. Mas a vida dela não foi fácil. A vida dela não foi fácil. Ela tem um dom natural, ela tem habilidades, e ela procurou usar essa habilidade e multiplicar, e gerou alegria para nós. Vejam quantas medalhas ela ganhou. Agora, com ela, eram 7 irmãos. Sabe? A mãe criou esses meninos, essas crianças, sozinha. E ela era faxineira. E veja no que se transformou Rebeca. O que é isso? É a representação do uso dos dons, de fazer a sua parte, independente se eu estou numa condição social elevada, se eu tenha recursos, se eu tenha educação, né, que eu tenha estudado, independente, mas colocou tudo o que estava ao seu alcance, e fez, e transformou, né, ajudou a sua filha hoje ser reconhecida mundialmente, por todo o seu esforço, sua dedicação, apesar das lesões, mas aí está, né, que nos trouxe muita alegria, e com certeza está multiplicando, pois ela inspira outros jovens também. Alguém conhece esse senhor? Thomas Edison, exatamente. Sabe quantas vezes Thomas Edison falhou antes de a lâmpada ter sucesso? Alguém faz ideia? Foi aproximadamente 1000 vezes. E sabe o que ele disse? Ele disse que ele encontrou 1000 formas de compreender que não é daquela maneira que deveria ser feita a lâmpada. Ou seja, não desanimou. Ele usou os seus recursos, a sua inteligência, né? E com isso, hoje, nós temos luz. Multiplicou os seus talentos, né? Então, dessa maneira, a gente percebe, através dessa imagem, que os nossos dons são como uma ferramenta. Quando eu não uso essa ferramenta como uma enxada e deixo guardada, o que acontece com ela? Ela enferruja, ela enferruja. Então, para nos mostrar que está ao nosso alcance, nós temos essas ferramentas e que podemos usar sim, que somos importantes, que somos únicos, que somos filhos de Deus, pois em nosso íntimo está a sua essência divina, pois nós somos criados por Ele, numa condição simples e ignorante, sim, para que a gente caminhe com as próprias pernas, usando os dons que nós vamos receber, para crescer, para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E temos ainda aqui um trechinho que está no livro, A Busca do Melhor, né? Hamed diz o seguinte: procura te libertar da crença de que a vida é muito penosa, difícil, complicada. Substitui esse conceito por uma visão mais leve e otimista. Acredite, é possível sim. Vamos deixar que a energia do otimismo nos envolva, para que o pessimismo não ganhe corpo. Porque às vezes é tão sutil que vai entrando, quando a gente vê, já tomou conta de nós. Aí vem as crenças limitantes que nos deixa,
mantém parado, não nos deixa avançar. Então, tenhamos essa perseverança e realmente desatemos as correntes que nos amarram, né? Essa é uma proposta para a nossa reflexão, né? Hamed ainda diz: somos condutores de nossa própria vida, direcionemos a existência para a luz, que é o fluxo divino em ação, e dentro de breve estaremos chegando ao rumo almejado. E aqui eu coloquei uma figura de pessoas com caixa na cabeça e a outra encontrando a saída. Às vezes a gente precisa tirar a venda, tirar a caixa, tirar aquilo que nos obscurece a visão, porque a gente vai encontrar a solução de tudo aquilo que a gente está vivenciando, porque nós temos o recurso da inteligência. Então é importante utilizar, analisar e usar por nosso benefício, buscando saídas e mostrando pelo nosso exemplo o caminho a ser percorrido, pois o exemplo é o que fala por nós. Palavras o vento leva, mas o que a gente mostra pela nossa vivência, isso é o que permanece. E não lastimes, isso Hamed ainda falando no livro. Não choramingues, trabalha e esforça-te, Deus está em ti. Veja, porque nós somos filhos de Deus. Lembra que nós iniciamos lá no comecinho com aquela mão divina, mostrando que tudo flui dali? Ao abandonarmos, ainda palavras do Hamed, ao abandonarmos a necessidade de ser vítimas, lançamos mão dos nossos dons. Aqui o que ele está querendo nos dizer? Às vezes a gente fica na posição de vítima, é muito cômodo. É como falar assim: não, eu sou ruim em matemática, a culpa é de quem? Aqui ninguém culpa o professor, né? A culpa é do professor se eu sou ruim em matemática, né? Se meu casamento não está bom, a culpa é de quem? Aqui todo casamento está ótimo, maravilha, não tem culpados, né? A ideia não é buscar realmente os culpados, mas é para só a gente parar para analisar que, às vezes, quando a situação não está boa, junto daquele que ainda tem a postura de vítima, sempre culpa o outro, sempre joga a responsabilidade para o outro. E aí está na hora de nós pegarmos a faca e o queijo e cortarmos, ou seja, trazer para nós o que é possível ser feito. Num casamento, se não está bem, vou fazer a minha parte. Se o outro não faz, o problema é de quem? Do outro. Certo, vamos fazer a nossa parte. Se eu não sou boa em matemática, não adianta ficar culpando o professor, vou estudar, né? E assim tudo na vida, né? Importante a gente compreender para se posicionar e sair dessa posição, porque aí a gente vai ser o Lipe da vida, né? Lembra do desenho Hard e o Lipe? Um é pessimista, o outro é otimista. Que o otimismo permaneça em nossos corações, nos impulsionando a seguir em frente, acreditando nos nossos dons divinos, para que a gente avance, dê esse passo a mais, para que as pessoas fiquem felizes que estão ao nosso lado. De uma época, quando eu era jovem, olha que faz tempo, viu, gente? Eu tinha mania de ler mensagens que tinha no caminhão. Vocês já viram isso? Umas mensagens que tem assim no caminhão? Adorava ler, sempre eu ficava lendo quando tinha oportunidade, né? E tinha uma mensagem que me gravou muito. Essa mensagem dizia o seguinte: quando você nasceu, todos riam, só você chorava. Viva de tal forma que, quando você morrer, todos chorem e só você ria. E o que está mostrando isso? Que o nascimento é uma alegria, né? Todos riem, ou pelo menos a grande maioria, né? E a criança chora. Chora, às vezes, não com consciência, mas, às vezes, o espírito fala: ai, meu Deus, tem que voltar, começar tudo de novo, né? Mas pode acontecer, pode, né? Mas o choro é natural. Mas viver de tal forma que, quando a gente desencarne, a gente faça falta, é porque a gente fez a diferença, que a gente fez o melhor, que a gente usou os nossos dons. E chegar do outro lado feliz,
isso é bom demais, porque vai ser o momento de prestar conta. Sabe a parábola do talento? 5, 2 e 1? Não vamos nos perguntar quanto que eu acumulei de dinheiro no banco, se eu assumi a posição de uma empresa, fui presidente, CEO ou gerente, enfim, não. Mas como que você multiplicou os seus dons naturais? O que você fez com tudo que Deus te deu? Com o seu olhar, o que você está trazendo para dentro do seu lar, o que você lê, o que você assiste? Sabe, o que está fazendo com o seu caminhar, com as suas mãos? O que está fazendo, né, com a sua vida? Porque esse é o dom maior. Então, este é o convite para a nossa reflexão. Que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade, agarrando com unhas e dentes essa existência. Poder fazer o nosso melhor e sair daqui, sabe, muito bem, muito melhor do que quando aqui nós chegamos. Eu agradeço o carinho, a vibração e a participação, né, de vocês que me ajudaram também nessa noite.